Aleluia, Ele é poderoso. Aleluia, aleluia. O céu Ele é te adora, lindo. Senhor. A tua igreja te adora. Os filhos te adoram. Aleluia. Tu és incomparável, Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Declare as últimas palavras da oração do Pai Nosso comigo. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aplauda o nome dele. Eu quero convidar você a tomar o seu assento neste momento. Dele é o reino e dele é a glória. Aleluia. É maravilhoso sabermos que ele reina soberano. E é maravilhoso sabermos que ele nos amou primeiro. E porque ele nos amou primeiro, nós amamos. Foi isso que nós vimos no domingo passado. E hoje nós vamos avançar nessa série de mensagens, porque ele me amou. E se você prestar atenção no que está aí na sua tela, nós temos a palavra amor embaixo. Então nós temos, porque ele me amou, eu amo. Porque ele me amou, eu multiplico. Porque ele me amou, eu oro. Porque ele me amou, eu reparto. Então nós vamos seguir esta sequência nas nossas mensagens nos próximos domingos. E hoje nós vamos falar sobre multiplicação. Hoje nós vamos falar sobre o privilégio que o Senhor nos deu de sermos multiplicadores do seu amor. Multiplicadores da sua graça, do seu poder, do seu evangelho, que é o mais importante. Uma pergunta para você imaginar aí na sua cabeça e formular a sua própria resposta. Qual é a missão que Deus nos deu como igreja? Pensa. Qual é a missão da PIB no Guará? Nós temos uma missão declarada na Bíblia? Sim ou não? Temos. Nós temos uma declaração de missão que nós mesmos desenvolvemos, baseada na Bíblia? Também temos. Mas a pergunta mais importante que eu quero fazer para você: você conhece essa missão? Você está disposto a abraçar essa missão e vivê-la? Você se empolga com a missão que Deus nos deu como igreja? O seu coração bate forte pela missão que Deus plantou em nós? Se alguém te perguntar qual é a missão da PIB, você seria capaz de expressá-la com as suas próprias palavras? Porque quando nós lemos a nossa declaração de missão, eu quero colocar ela aí para vocês, que nós devemos proclamar o amor de Deus, ensinar cada pessoa a ser um discípulo de Jesus, servir ao próximo, viver em comunhão com todos e adorar a Deus de forma contagiante. Quando nós declaramos isso, nós precisamos entender que essas ações fazem parte da nossa identidade. Se você pegar qualquer documento de identidade seu, se você tiver um documento de identidade aí com você, na sua carteira, você vai ver que no seu documento de identidade tem o seu nome completo, tem a sua filiação, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, tem a sua data de nascimento, tem informações importantes a respeito de você. Tem uma foto, a maioria dos documentos de identificação tem uma foto, porque aquele documento te identifica, meu irmão. E nós precisamos ser identificados como igreja através daquilo que nós declaramos ser. Então, se nós fomos chamados para proclamar o amor de Deus, essa proclamação do amor de Deus faz de nós missionários. Então, nós precisamos entender que faz parte da nossa identidade, como a Vitória bem disse aqui no momento de dízimos e ofertas, sermos uma igreja missionária. E nós somos reconhecidos por isso, e queremos ser ainda mais reconhecidos por isso. A nossa identidade precisa ser conhecida de todos. Quando nós declaramos que a nossa missão é ensinar cada pessoa a ser um discípulo de Jesus, isso significa também que nós somos uma igreja discipuladora, e que nós precisamos investir tempo em vidas. Nós precisamos compartilhar vida. Nós precisamos ensinar pessoas a seguir Jesus e nós precisamos investir nas vidas das pessoas. Ser uma igreja discipuladora é ser uma igreja multiplicadora, porque à medida em que nós fazemos novos discípulos, o reino de Deus se expande e o nosso número se multiplica, porque nós trazemos mais pessoas para o conhecimento do Evangelho. Fomos chamados para isso. Quando dizemos que nossa missão é servir ao próximo, isso significa que faz parte da nossa identidade
servir. Faz parte da nossa identidade estender a mão para o necessitado. Vitória, faz parte da nossa identidade não trocar nossa oferta de arroz por uma oferta de biscoito. Porque nós queremos servir não apenas ao nosso irmão que está do nosso lado, mas a tantas famílias que a nossa igreja tem alcançado por meio das cestas. Imagine uma pessoa recebendo uma cesta só de biscoito. Servir ao próximo é a gente se dedicar realmente a ser bênção, porque Deus nos abençoou. Tudo que nós multiplicamos como igreja, nós multiplicamos porque Deus nos deu primeiro. Nós temos o dom de serviço, porque Cristo foi o primeiro a servir de maneira cabal. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele estava presente na criação, mas Ele não veio ao mundo para ser servido, Ele veio ao mundo para servir. Proclamar faz parte da nossa identidade. Ensinar faz parte da nossa identidade. Servir faz parte da nossa identidade. E se você continuar lendo, viver em comunhão com todos. O que é que diz lá no Salmo 133, versículo 1? Quem é capaz de dizer bem alto para mim? 133, 1. Certinho. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O próprio Deus disse que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Queridos, viver em comunhão também faz parte da multiplicação que nós somos chamados para fazer. Precisamos ser multiplicadores dessa comunhão que Deus nos deu por meio de Cristo Jesus. E por último, nós acabamos de adorar a Deus. Adoramos com alegria, adoramos com palmas, adoramos com o coração. Nós somos chamados para adorar a Deus de forma contagiante. Faz parte da nossa missão adorar a Deus de forma contagiante. Faz parte da nossa missão declarar em alta voz que nós amamos a Deus. Isso faz parte da nossa identidade. Então, irmão, se alguém perguntar para você sobre a identidade da PIB, fala que a nossa identidade tem a ver com a nossa missão, tem a ver com a pesca. Pesca? Olha só, é fácil gravar. Jesus nos chamou para sermos pescadores de homens, não é verdade? Pescadores de homens. E se você pega a palavra pesca, ela tem 5 letras. P-E-S-C-A. Proclamação, proclamar o amor de Deus. Ensino, ensinar cada pessoa a ser um discípulo de Jesus. Serviço, servir ao próximo. Comunhão, viver em comunhão com todos. Adoração, adorar a Deus de forma contagiante. Olha só, você consegue gravar a missão da pesca gravando, a missão da PIB gravando a palavra pesca. E lembrando o que significa cada letra. Você consegue com as suas próprias palavras, você não precisa dizer exatamente essas palavras que estão aqui, mas com as suas próprias palavras, você consegue dizer a nossa missão. Você consegue expressar para que nós fomos chamados. E todas essas palavras que fazem parte de cada declaração dessa, estão na Bíblia e têm respaldo bíblico. A proclamação tem respaldo bíblico, o ensino tem respaldo bíblico, o serviço tem respaldo bíblico, a comunhão tem respaldo bíblico e a adoração tem respaldo bíblico. A nossa missão é bíblica, porque nós somos uma igreja bíblica. Nós somos uma igreja que tem a Bíblia como única regra de fé e de conduta. Conhecer a nossa missão e cumpri-la intencionalmente nos ajuda a solidificar a nossa identidade. Nos ajuda a melhor comunicar os nossos valores. Esses são valores inegociáveis que nós temos. Sermos proclamadores do Evangelho é um valor inegociável. Sermos adoradores é um valor inegociável. Vivermos em comunhão com todos é um valor inegociável, irmãos. Não negociamos aquilo que está nas Escrituras. E o cumprimento da nossa missão, igreja, é um desafio diário. A minha oração é que mesmo no meio desta pandemia, mesmo no meio desse caos que foi instaurado no mundo por causa desse vírus maligno, cada um de nós, a minha oração é que cada um de nós seja desafiado a fazer isso. Proclamar o amor de Deus, ensinar cada pessoa a ser um discípulo de Jesus, servir ao próximo, viver em comunhão com todos e adorar a Deus de forma contagiante. Sejamos diariamente desafiados a fazer isso. E a nossa igreja é uma plataforma para que nós possamos fazer essa missão ser multiplicada. Essa mensagem que eu estou trazendo para vocês precisa ser multiplicada.
Essas declarações escritas, irmãos, precisam ser colocadas em prática. Alguns anos atrás, nós colocamos o nosso slogan, as nossas declarações de missão e de visão em pontos estratégicos da igreja. Se você tem o costume de entrar por aquela porta ali, eu estou falando da porta que vem do outro prédio, quando ela está fechada, tem estampada o nosso slogan, a nossa declaração de missão e nossa declaração de visão. Se você entra pela porta lá de fora, você vai ver um grande painel com alguns adolescentes ali, e ali naquele grande painel você também tem todas as nossas declarações por escrito. Se você entra no aplicativo da nossa igreja hoje, nós estamos como multimídia da igreja, nós estamos empenhados em comunicar esses valores para você. E você vai conseguir de cara ver a nossa declaração de missão, a nossa declaração de visão e o nosso slogan ali. Se você entra no próprio site da igreja, que a gente está consertando algumas coisas, você vai ver tudo ali. Então nós queremos que você seja um comunicador, um multiplicador dessa visão. Se nós somos uma igreja proclamadora, uma igreja que ensina, uma igreja missionária, uma igreja que adora, uma igreja que vive em comunhão, você precisa ser proclamador dessa mensagem. Essas declarações escritas precisam estar entranhadas em nossas ações, porque elas nos ajudam a responder perguntas importantes. Uma declaração como essa nos ajuda a responder por que existimos. Por que existimos como igreja, pastor? Você não precisa falar, mas você pode pensar, existimos como igreja para proclamar o evangelho. Aí o Salomão pode dizer, existimos como igreja para servir ao próximo. Aí a Priscila pode dizer, existimos como igreja para adorar a Deus de forma contagiante. E cada um serve de acordo com o seu dom. E ao mesmo tempo, aquele que tem o dom do serviço, ele está adorando conosco. Aquele que tem o dom do pastoreio e da palavra, ele está servindo conosco. Aquela que tem o dom de ministrar a adoração, ela está em comunhão conosco. Porque tudo isso faz parte da nossa identidade, nós somos tudo isso. Quando você olha o seu documento, você não é apenas filho de fulano. Você nasceu num dia específico, você tem um nome específico, você tem uma impressão digital específica, e você tem várias características que te identificam. Quando a gente pensa na nossa missão como igreja, todas essas características nos identificam. Nossa missão também nos ajuda a responder a pergunta, o que fazemos? Como devem ser pautadas as nossas ações? Como que o ministério de adoração deve funcionar? Cuidando apenas da adoração? Ou cuidando da proclamação da palavra? Cuidando da comunhão? Como que o ministério de serviço da igreja, a área ministerial de serviço deve funcionar? Apenas recolhendo mantimentos e servindo e entregando cestas e fazendo o café com pão da vida? Ou a área de serviço da igreja deve ser uma área que também busca adorar a Deus de forma contagiante? Vocês estão entendendo? Cada ministério da nossa igreja, cada área da nossa igreja precisa viver tudo isso. Cada área da nossa igreja precisa fazer com que tudo isso ande junto, para que a gente se empolgue com aquilo que estamos fazendo, para que a gente possa entender o que é essencial. Então, quando a gente olha para a nossa missão, a gente também consegue responder uma outra pergunta. O que é mais importante? O que é mais importante para nós, irmãos? Foquemos naquilo que a Bíblia nos ensina. Foquemos na grande comissão e no grande mandamento. Esse é o nosso foco. E se você for analisar a grande comissão e o grande mandamento, ou seja, ide por todo mundo e fazer discípulos, ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ensinado, ordenado, e eis que estou convosco até a consumação dos tempos. E eu pulei o batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu estou muito empolgado com a nossa missão, irmãos. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Quando a gente olha para a grande comissão e para o grande mandamento, que é amar a Deus e amar ao próximo, a gente consegue extrair toda essa declaração. Basta analisar, basta estudar a palavra. E a palavra é que nos motiva, a palavra é que nos ensina. Nós somos um corpo. Nós precisamos pensar coletivamente. Nós precisamos agir coletivamente. E ao mesmo tempo que a nossa missão é coletiva, cada um de vocês, especificamente, foi chamado por Deus para cumprir a missão. Porque você é a igreja. Porque você faz parte dessa comunidade. Essa responsabilidade que Deus nos dá é de multiplicar o Evangelho.
é de multiplicar aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer. A palavra missão, irmãos, tem sua raiz na palavra latina remeter, enviar. Isso significa que todo cristão, todo crente em Jesus, foi enviado ao mundo como representante de Jesus Cristo. E eu quero pedir que você abra sua Bíblia agora, no Evangelho de João, capítulo 17. Eu quero que você fixe o seu olhar no versículo 18, mas eu vou fazer a leitura a partir do versículo 14. E a gente vai falar mais especificamente a respeito do versículo 18. Mas a partir do 14, nós vemos aqui um trecho da oração que Jesus Cristo fez pelos seus discípulos, lá no jardim do Getsêmani, pouco antes de ser crucificado. E orando pelos seus discípulos, que estavam com ele, que estavam seguindo ele naquele momento, e também por aqueles que Deus ainda daria para ele, ou seja, orando por mim e por você, Jesus Cristo declarou essas palavras. João 17, a partir do 14, foco no 18. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardeis do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha o versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Palavras de Jesus. Jesus foi enviado ao mundo pelo Pai. Ele veio até nós, enviado, para cumprir uma missão. E assim como Deus enviou Jesus ao mundo, Jesus está dizendo, eu também enviei os meus discípulos. Gente, Cristo está transferindo para nós a sua missão. Cristo está delegando para nós aquilo que ele entendeu que era a coisa mais importante que todo crente nele deveria fazer. Cumprir a sua própria missão. Mas eu vou ler ainda o versículo 19 em diante. A favor deles, eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio das palavras que eles falarem. Quem são esses, irmãos? Estes são os discípulos que estavam com ele. Não peço apenas por estes, mas por aqueles que vierem a crer em mim. Pastor Gerson, você creu em Jesus? Ele estava orando por você. Lucília, você creu em Jesus? Ele estava orando por você. Salomão, você creu em Jesus? Ele estava orando por você. Carlos, você creu em Jesus? É difícil reconhecer de máscara a uma certa distância. Ele estava orando por você. Caio, você creu em Jesus? Jesus estava orando por você. Fabinho, você creu em Jesus? Jesus estava orando por você, cara. E ele orou por nós, para nos enviar ao mundo. Nós estamos inseridos neste mundo e nesta cultura para cumprirmos uma missão. E essa missão é a missão do próprio Jesus. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E se você prestou atenção na leitura, lá no versículo 14, ele disse que a igreja não é do mundo. A igreja não pertence ao mundo. Spurgeon costumava dizer que a igreja é um povo chamado do mundo para ser enviada de volta para o mundo para ser luz do mundo. Ou seja, chamada do mundo para ser enviada de volta para o mundo para ser luz do mundo. Parece meio estranho, mas é isso mesmo. Ele nos tira da cultura mundana, ele nos traz para uma nova cultura, ele nos dá uma nova identidade e ele nos reenvia para o mundo para que nós sejamos sal e luz. A obra de Cristo é magnífica, irmãos, e você faz parte dessa obra. Você não foi chamado para ficar parado, você foi chamado para se mover assim como Jesus se moveu. Nós fomos chamados para estarmos em movimento, e o nosso movimento gera multiplicação. O nosso movimento gera novas vidas. Assim como a igreja está no mundo, o mundo não pode estar na igreja. É como você
fazer a analogia de um barquinho navegando em uma lagoa, ou uma canoa. A canoa está na lagoa, mas a lagoa não pode estar na canoa, porque se a canoa encher de água, ela afunda. A igreja está no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja, porque se o mundo estiver na igreja, a igreja afunda. Mas Cristo fala: eu os enviei para o mundo, para que eles cumpram a missão. Além disso, irmãos, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege. A igreja está no mundo, mas ela é guardada do mundo. Não oro para que os tire do mundo, disse Jesus lá no versículo 15, mas sim para que os livres do mal. E Ele mesmo nos ensinou a orar, né? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Estamos no mundo, mas precisamos orar continuamente para sermos livres do mal. Então, queridos, quando Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu os envio, Ele quis dizer, do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. A minha missão é a missão deles. E Jesus veio à Terra com uma missão específica. Quando Jesus tinha apenas 12 anos de idade, Ele disse, não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Respondendo para José e Maria, quando encontraram ele com 12 anos, debatendo com os senhores, com os sacerdotes lá no templo, eu vim aqui cuidar dos negócios do meu Pai. E ele estava se referindo ao Pai Celestial. Se você é crente em Jesus, você está aqui para cuidar dos negócios do Pai. Você pode dizer amém para isso? Você está aqui para cuidar dos negócios do Pai. Quando você estende a mão para o necessitado, você está cuidando dos negócios do Pai. Quando você abraça o irmão e reconhece ele como seu irmão em Cristo, isso é comunhão, você está cuidando dos negócios do Pai. Quando você fala da palavra, quando você prega o Evangelho, isso é proclamação, você está cuidando dos negócios do Pai. Quando você levanta a mão em adoração, e quando você adora coletivamente com a igreja, você está cuidando dos negócios do Pai. Isso Jesus disse aos 12 anos, vim para cuidar dos negócios do meu Pai. Quem lembra do que Ele disse lá na cruz, antes de puxar o seu último fôlego? Está consumado. Os negócios que Ele veio cumprir aqui na terra, foram consumados lá na cruz. A obra que Ele veio fazer aqui na terra, foi consumada na cruz. Isso quer dizer que, tudo o que fazemos, se proclamamos, servimos, comungamos, adoramos e ensinamos, nós fazemos isso para que vidas sejam salvas, porque Jesus veio salvar. Você lembra do que a gente cantou na última música? Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Canta comigo. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Gente, é uma frase simples, mas de uma profundidade tremenda. Enche o meu coração com o amor que faz mudar o mundo. Se o seu coração está cheio de amor, o amor de Deus, esse amor é capaz de mudar o mundo. É esse amor que você precisa multiplicar. É esse amor que precisa sair das 4 paredes desse templo e alcançar aqueles que estão perto de você. No seu prédio, na padaria, na farmácia, no local de trabalho, na escola, no Zoom, no Google Meets. Mudou tudo. Você tem contato com gente em outras plataformas agora. Esse amor que faz mudar o mundo, ele precisa irradiar de você, porque é Ele quem nos enche desse amor, para que nós possamos transbordar. Salmo 23, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Que o seu cálice esteja transbordante de amor, para que o mundo seja alcançado. Irmãos, Cristo nos enviou para o mundo, não para ficarmos parados, mas para nos movermos e para multiplicarmos o seu amor,
para multiplicarmos a sua palavra. Assim como Jesus desceu à terra e assumiu forma humana e habitou entre nós, assim como ele se inseriu no meio dos homens, também nós, eu e você, devemos estar presentes no mundo, não para sermos assimilados pelo mundo, não para amarmos o mundo, não para sermos amigos da cultura do mundo, não para nos conformarmos com ele. Como disse o apóstolo Paulo, e não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não fomos chamados para nos misturarmos dessa forma, fomos chamados para irradiarmos o Evangelho. Fomos chamados para fazer a diferença, fomos chamados para sermos embaixadores de Deus, mensageiros do Evangelho. Nós, Igreja de Cristo, somos proclamadores do Evangelho. Nós, membros da primeira Igreja Batista no Guará, fazemos parte de uma agência do Reino de Deus aqui no mundo. A nossa igreja precisa ser sempre uma agência do Reino de Deus, não uma agência dos nossos próprios interesses, mas uma agência dos interesses do Pai, dos negócios do Pai. A igreja é uma embaixada do céu, irmãos, e nós somos representantes desse governo, do governo todo poderoso do Deus Criador. O reino de Cristo se expande neste mundo através dos verdadeiros crentes, através daqueles que seguem a palavra e proclamam esse amor. O mundo há de passar, irmãos, mas a nossa herança não perecerá, porque a nossa herança não pertence a este mundo. A nossa herança é a vida eterna. A nossa herança é a salvação. Nossa herança não é contada em valores monetários, não é contada por dinheiro. A minha e a sua herança é a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a maior riqueza que um crente pode ter. Essa é a verdadeira prosperidade. Eu sou próspero porque eu sou salvo. Eu sou próspero porque eu posso olhar para frente e ter esperança de vida eterna. E porque somos salvos, o nosso papel neste mundo é glorificar a Deus, anunciar a sua glória entre as nações. Nossa missão, irmãos, é chamar homens de toda tribo, raça, povo e nação, de toda língua, para que conheçam o Evangelho, para que se arrependam e creiam no Filho bendito de Deus. Como embaixadores de Cristo, arautos do Rei, ministros da reconciliação, nós somos chamados com uma missão, porque somos portadores de boas notícias. Longa introdução para um sermão, né? Poxa, pastor, o senhor ainda está na introdução, mas é porque essa introdução faz parte da essência do que nós somos. Você precisa entender a essência do que você é, a essência do seu chamado. Você precisa entender qual é a sua verdadeira identidade, porque a missão de Jesus aqui na terra é a nossa missão. Eu e você somos o corpo de Cristo. E fomos chamados para ser igreja, fomos chamados para congregar, fomos chamados para termos contato uns com os outros. Uma mão não sobrevive separada do corpo, o olho não sobrevive separado do corpo, um pé não sobrevive separado do corpo, pelo menos não muito tempo, né? Os médicos hoje conseguem fazer coisas tremendas, de implantes de órgãos. Mas o corpo foi feito para viver em unidade. Nós fomos feitos para sermos congregação. Como disse o autor de Hebreus, não deixemos de reunirmos-nos como igreja. Ou como diz outra versão, não deixemos de congregar, segundo o costume de alguns. Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixe de congregar, não deixe de estar junto. Porque é na união da igreja, é na unidade da igreja que Deus vai nos fazer fortes. Ah, beleza, não podemos ter aquele contato tão caloroso que tínhamos há um ano atrás, quando não estávamos em reclusão. Mas continuamos juntos num propósito, irmãos. Continuamos juntos na nossa responsabilidade de levar essa mensagem e de continuar sendo igreja. Mantenha-se firme no propósito, ainda que não possamos estar tão juntinhos e congregando como gostaríamos tanto de congregar. Você congregando é igreja. Você sozinho é templo do Espírito Santo.
Então não é muito correto você dizer, eu sozinho sou igreja. Não, 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 não. Você é a igreja junto com o seu irmão. Até porque a palavra igreja significa congregação, é eclesia, é união de pessoas. Você é templo do Espírito Santo, porque você foi lavado pelo sangue de Cristo. Você foi comprado por um alto preço. Mas juntos é que nós somos edificados como casa espiritual. Juntos é que nós nos tornamos igreja. Juntos é que nós podemos fazer grandes coisas. A igreja, irmãos, é o evangelho visível. Quando nós nos unimos para fazer a obra do Senhor, os de fora veem a glória de Deus. É muito mais fácil eles verem a glória de Deus quando nós nos unirmos, do que quando nós estamos sozinhos. Isso não nos exime de fazermos a nossa parte individualmente, mas busquemos fazer a nossa parte na coletividade. Cristo nos deu a missão de apresentarmos Deus às pessoas. Ele está nos resgatando para uma grande obra. Queridos, eu quero chamar a atenção de vocês, então, para o primeiro tópico. Somos multiplicadores da missão de Jesus. Porque a nossa missão, irmãos, é uma continuação da missão de Jesus sobre a terra. Como seguidores de Cristo, nós devemos continuar aquilo que Jesus começou. Nós devemos replicar a sua palavra. Jesus não nos chama apenas para vir a Ele. Jesus também nos chama para ir por Ele. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não tem o vinde a mim? Mas logo depois, ele disse, agora, ide. Tem o vinde e tem o ide. Ele nos chama para nos aproximarmos dele, mas ele também nos chama e nos envia para irmos. Tenhamos cuidado, igreja, para não vivermos a nossa vida cristã de maneira apática, ou de maneira a não fazermos aquilo que fomos chamados para fazer. Cuidado para você não ser apenas um receptor de graça. Nós precisamos também ser emissores de graça. Cuidado para não ser apenas aquele que vem à igreja para receber bênção. Seja você um canal de bênção. Seja você um vaso de bênção. Hoje eu estou cantante. Vamos juntos? Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem do amor. Eis-me submisso no seu serviço. Eu ouvi claramente o que os outros cantaram aqui. Tudo consagro-te agora, Senhor. Espero que você tenha cantado em casa também. Você que está aqui no estranho, eu me referi ao pessoal de casa, irmãos. Mas a gente vai se acostumar com isso. Enquanto isso durar, vamos ser igreja aqui e lá. Seja você um vaso de bênção. Consagre você, tudo o que você tem, para que o Senhor te use. Jesus nos enviou para que nós fôssemos emissores de graça, emissores da bênção. E emitir tem a mesma raiz da palavra missão. Eu quero que você dê uma olhada lá em Lucas, capítulo 9, versículo 26. Em seguida dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Palavras de Jesus. Fomos chamados, sim, para negarmos a nós mesmos, negarmos a nossa própria agenda e colocarmos a agenda de Cristo como prioridade em nossas vidas. Negar-se a si mesmo é isso, é fazer de Deus prioridade. E tem muita gente que acha que tomar a cruz a cada dia é apenas sinônimo de sofrimento, porque a cruz aponta para o sofrimento de Cristo. E nesse mundo teremos aflições, irmãos. O nosso sofrimento também nos remete ao sofrimento de Cristo, porque sofremos para levar o Evangelho, somos perseguidos porque temos uma mensagem de salvação. Às vezes sofremos porque negamos os nossos próprios prazeres para fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Mas eu preciso dizer para você,
E preciso dizer isso para você de maneira muito séria. A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento. A cruz também é um símbolo de glória e de alegria. Porque foi morrendo na cruz que Cristo cumpriu a sua missão. Foi morrendo na cruz que Cristo nos trouxe salvação. Então, quando você lê a palavra de Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo que a nossa missão também é uma missão alegre. É uma missão que vai trazer resultados. Porque o resultado que Cristo trouxe foi vidas salvas. Tomemos a nossa cruz para que mais vidas sejam salvas. E são inúmeras as passagens em que Jesus Cristo nos detalha a missão que nós devemos cumprir. Ele nos manda fazer discípulos, irmãos. Mateus 28. Eu me empolguei tanto lá no início, mas agora eu vou ler do jeito que está. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo aquilo que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco desde agora, até a consumação dos séculos. Somos multiplicadores deste ide. Porque se nós já obedecemos, nós precisamos levar outras pessoas a obedecer. E essa incumbência de ir e fazer discípulos foi dada a todos os seguidores de Jesus. Não somente a pastores, missionários, diáconos, obreiros, líderes de ministério. Essa missão é para todo crente. É para você que está aqui hoje. É para você que está em casa. Essa é a missão minha, essa missão é sua. Esse precisa ser o seu compromisso. Não se trata de uma opção, irmãos. É uma ordem. É um mandamento. Não transforme a grande comissão na grande omissão. Você já deve ter me ouvido falar isso tantas vezes. É grande comissão. Fomos comissionados. Não é grande sugestão também. Jesus não nos deu uma sugestão, se você quiser, faça discípulos. Não, é ide e fazei discípulos. Se você faz parte da família de Deus, a sua missão é compulsória. A partir do momento que você se torna família, você tem a missão de falar do Evangelho, de proclamar, de ensinar. Desprezar o ide de Cristo é desobediência. Não é algo opcional. Deus nos deu a responsabilidade de multiplicar as boas novas, de anunciar o Evangelho, de falar do amor de Deus. Chame como você quiser, mas faça. Cumpra. Devemos levar nossa missão a sério, também porque ela é um privilégio. Ser multiplicador, irmãos, é um privilégio. Se você fez educação física na escola, você deve ter na quadra feito corrida de revezamento. Quantos aqui já fizeram corrida de revezamento? Nem que seja na educação física da escola. Até o Rafa já fez. Gustavo também? Olha que legal. Gente, o que é mais importante na corrida de revezamento? Não é o trabalho em equipe? Não é toda a equipe estar engajada em cada um fazer sua parte? Pensa no tamanho da quadra que tem que ser percorrida. E pense em uma pessoa fazendo aquela corrida sozinha na maior velocidade possível. Se uma pessoa apenas fizesse toda a corrida, aquela pessoa ficaria exausta. Mas então, o exercício é revezado para que cada um dê o seu próprio gás. Para que cada um utilize o máximo da sua força. Então, naquele pequeno espaço, uma pessoa corre e a outra assume e continua correndo. Isso é igreja, irmãos. Como igreja, nós vamos usar os nossos dons, os nossos talentos, para multiplicar o amor de Deus, para cumprirmos a nossa missão. Isso é um privilégio que foi dado para nós como corpo, para que a gente reveze, para que a gente multiplique. Vocês sabem algo tremendo que aconteceu na nossa igreja no meio dessa pandemia? O número de voluntários que estão trabalhando ali na área técnica multiplicou. Por que multiplicou? Porque é um trabalho muito árduo e a gente teve que mexer em várias outras áreas. Uma pessoa sozinha não conseguiria fazer isso. O número de pessoas envolvidas com o culto multiplicou.
O número de pessoas que cuidava da distribuição de cestas básicas multiplicou. Irmãos, Deus usou essa pandemia para levantar mais voluntários. E quando nós voltarmos, nós vamos precisar de muitos outros. Comece a perguntar para Deus, onde eu posso servir? Eu posso servir na multimídia? Eu posso servir no Café com Pão da Vida? Eu posso servir no Ministério Infantil, no Ministério XP? Onde eu posso servir? Eu posso servir no berçário? Deus já está multiplicando o número de servos. Queridos, fomos chamados para isso. Ser multiplicador é um privilégio. A sua missão aqui na igreja é um privilégio. E embora seja uma grande responsabilidade, é também uma incrível honra ser usado por Deus para fazer a vontade dEle. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Tudo o que você faz na igreja precisa apontar para este ministério chamado Ministério da Reconciliação. E que ministério é esse? Se não trazer pessoas para o conhecimento da graça salvadora de Deus. O seu serviço precisa gerar novas vidas, em qualquer área, não importa. Pode ser ligando e desligando o climatizador. Você está doando do seu tempo para que pessoas conheçam o Evangelho. Deus nos deu o privilégio de sermos agentes de transformação e reconciliação com Ele. Ele nos confiou ministérios. Ele nos confiou dons e talentos para que nós possamos servir. E nossa missão envolve tantos outros privilégios. O privilégio de estarmos juntos. O privilégio de aprendermos uns com os outros. O privilégio de interagirmos. O privilégio de crescermos. O privilégio de vermos o sorriso nos rostos das pessoas quando elas recebem o produto final do nosso trabalho. Fomos chamados para trabalhar com Deus e representá-lo aqui na terra. Nós somos parceiros de Deus, irmãos, na construção do seu reino. Essa é a nossa missão. 1 Coríntios 3:9, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Deus nunca nos abandonou diante da sua ordem de fazermos a sua colheita, de fazermos discípulos. Ele está conosco. E qualquer campo para frutificar precisa ser plantado, regado, cultivado. Um campo largado e abandonado não traz colheita. Se o campo for deixado sem cuidado, vai crescer mato, virão os animais, virão as ervas daninhas e você não vai ter colheita. Essa igreja, essa agência do reino é um campo para ser cultivado. E eu quero convidar você a ser cada vez mais ativo nesta comunidade. Eu quero convidar você a ser cada vez mais relevante na comunidade que Deus plantou você. Sim, no meio da pandemia, eu quero declarar pelos olhos da fé que quero ver essa igreja cheia, que quero ver essa galeria lotada e que quero precisar pregar 2 vezes na mesma noite, porque o povo não cabe aqui dentro, irmãos. Pela fé nós precisamos trabalhar. Pela fé nós precisamos expandir, porque nós somos chamados para isso. Nunca se esqueçam das palavras que se seguem à grande comissão. Cristo está conosco. Cristo é Deus conosco e Ele está conosco até a consumação dos séculos. Nossa resposta a esse privilégio que Deus nos deu, de sermos multiplicadores do seu amor, precisa ser a mesma resposta de Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. É o ministério da reconciliação, irmãos. O ministério que o Senhor nos confiou é testemunhar do Evangelho, é testemunhar da graça de Deus. Façamos isso em cada área a que somos chamados. Façamos isso do jeito que Deus
chamou você para fazer. Vou colocar para você aí uma imagem do nosso slogan. Cada membro um missionário, cada pessoa um alvo, cada crente um discípulo. Você é membro dessa comunidade de fé? Se você é membro dessa comunidade de fé, você é um missionário. Na área missionária das Libras. Deise é missionária da comunicação. Pastor Gerson é missionário da terceira idade. O Rafael aqui é o missionário da bateria. A Karen é missionária do contralto. A Eliette é missionária do bom gosto, do capricho, do cuidado. Qualquer coisa bonita que você vê aqui na igreja, aquela mesa linda na hora da ceia do Senhor, tem o dedo dela. Se está feia é porque ela está viajando. Falei! Mas cada um de nós é missionário. E quando a gente age, quando a gente trabalha, vidas são abençoadas. Ficou vermelha? Vinícius é missionário da projeção. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Carlos e Jaqueline são missionários da Dínamos 2. São líderes naquela célula. Olha o Mauro ali, missionário da câmera. E Deus nos deu dons inúmeros para que a gente possa servir na obra do Senhor. Cada membro é um missionário e cada pessoa é um alvo. Com o seu serviço, alcance pessoas. Com o seu serviço, mostre quem é Jesus. E à medida que essas pessoas se aproximam e se tornam crentes em Jesus, elas precisam ser discipuladas, porque nós somos uma igreja discipuladora. Entendem? Há uma progressão a partir do que você é. Eu sou missionário, eu vou alcançar pessoas e vou trabalhar para que essas pessoas se tornem discípulas de Jesus. Esse slogan faz sentido, ele não foi colocado aqui na nossa igreja de maneira aleatória. O nosso trabalho que nós desenvolvemos na casa do Senhor e fora dela, visa fazer discípulos. Visa multiplicar o amor de Deus. E por último, a multiplicação nos une, queridos. A multiplicação é a continuação da obra de Cristo. É a missão do próprio Cristo que nós multiplicamos. A multiplicação é um privilégio que Deus nos deu, mas ela também nos une em obediência. Eu não sei se você vai conseguir ler esse número 1, daí de onde você está, mas esse número 1, dentro dele está Efésios capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 3. Porque Paulo nos ensinou que em Cristo nós somos um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Em torno do senhorio de Cristo, porque Ele é o único Senhor, é o que está em vermelho. Nós somos um só corpo, um só Espírito, unidos por um só batismo. Isso é unidade, irmãos. Ser igreja é ser um corpo unido para fazer a obra do próprio Cristo. Olha que definição maravilhosa de igreja. Ser igreja é ser um corpo unido para fazer a obra de Cristo. Portanto, quando nós multiplicamos o amor de Deus, nós estamos nos unindo em obediência àquilo que Ele nos mandou fazer. É bom e agradável que os irmãos vivam em união. Para quê? Olha o que Paulo escreveu à igreja de Corinto, lá no capítulo 12. Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Você é indispensável para a obra do Senhor. Você é indispensável para a obra do Senhor. Em uma igreja como a nossa, o cumprimento da missão em conjunto faz com que as pessoas ajustem o foco. As nossas ações precisam ser coordenadas. Tudo o que fazemos precisa apontar para Cristo, precisa apontar para o Evangelho, precisa apontar para a salvação de vidas, irmãos. A missão da igreja
precisa deixar de ser a missão de alguns e ser a missão de todos. A missão da igreja precisa deixar de ser a missão dos líderes de ministério e ser a missão de todos que estão aqui. Nossa missão é contínua e ela vai continuar até Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. Entender a nossa missão nos ensina a trabalhar juntos e nos encoraja e nos permite a sermos cada vez um corpo bem ajustado pelo auxílio das juntas. Se quisermos alcançar grandes coisas para Cristo, se desejamos alcançar o Guará, precisamos nos unir. Paulo falando aos Efésios: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É em Cristo que crescemos, é Cristo quem nos governa. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eita Jesus, que palavra é essa? Sim, nós estamos sendo chamados para trabalhar. Nós estamos sendo chamados para fazermos mais, para irmos além. A nossa missão deve ser nosso foco deve ser nossa missão. Repito, há muitas pessoas preocupadas com as próprias agendas e completamente alheias à agenda de Deus. Não seja você uma pessoa alheia à agenda de Deus. A agenda de Deus está aqui, ó. Ide, fazei discípulos. Pouco antes de subir aos céus, os discípulos de Jesus fizeram uma pergunta para ele. Perguntaram para ele como seria o final dos tempos, quando que ele voltaria para arrebatar a igreja. E Jesus deu para eles uma resposta maravilhosa. Sabe o que Jesus respondeu para eles? Não é da conta de vocês. Não é exatamente assim que está escrito na sua Bíblia, não. Mas ele disse: não compete a vocês saber os tempos, nem as eras. Não lhes compete saber os tempos ou as datas, porque o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade quando eu irei voltar. Ou seja, Cristo vai voltar? Sim ou não? Sim, porque a Bíblia diz que Ele voltará. E o que fazemos enquanto Ele não volta? O que faremos até o dia em que Ele voltar? Em vez de ficar marcando data, em vez de ficar especulando, em vez de ficar achando que agora com Covid o mundo vai acabar, vamos fazer a nossa obra. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar para o reino. E logo depois que Jesus Cristo falou: olha, não se preocupem com quando eu vou voltar, até porque já se passaram 2000 anos. Mas logo depois Jesus Cristo disse: mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui, quanto ali, quanto acolá. E aí ele citou cidades e localidades próximas a ele, né? Tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, quanto na Judéia e até os confins da terra. Mas a gente pode trazer isso para hoje. Eu e você somos testemunhas de Deus, tanto aqui no Guará, quanto em Brasília, quanto no Brasil, quanto no mundo. Seja você uma testemunha de Jesus, porque enquanto Ele não volta, a missão dEle nos foi delegada e é um privilégio. Irmãos, empolgue-se em ser igreja, empolgue-se em trabalhar para o reino, e vamos fazer uma grande colheita. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quem são os trabalhadores? Olha, deixa. Quem são os trabalhadores que pregarão esse evangelho do reino em todo o mundo? Quem são os trabalhadores que farão com que as igrejas locais se unam para que mais vidas sejam alcançadas? Quem são esses trabalhadores que vão fazer essa grande colheita?
Se você deseja que Jesus Cristo venha, e olha que a Bíblia diz que nós devemos orar para que Cristo volte, mas Ele só vai voltar quando a plenitude dos tempos se cumprir. Quando a plenitude de todos aqueles por quem Ele morreu for salva. Aí Ele vai voltar. Mas se você quer que Jesus Cristo volte mais rápido, concentre-se em cumprir a sua missão. Pare de querer desvendar profecias. Pare de querer especular sobre o fim do mundo. Pare de viver amedrontado. Concentre-se em cumprir a sua missão. É fácil, irmãos, nos distrairmos e nos desviarmos da nossa missão. Porque Satanás prefere nos ver fazendo qualquer coisa, exceto compartilhando da fé, exceto proclamando o Evangelho e servindo a Deus e servindo ao próximo e tendo comunhão com os irmãos. Satanás não quer que façamos isso. Se você quer ser usado por Deus, você deve se importar com aquilo que mais importa para Deus. E o que mais importa para Deus é que vidas sejam salvas. Vou terminar com a nossa declaração de visão agora. O que queremos ser? E já estamos a caminho. Já somos muito disso. Precisamos melhorar em muitas outras coisas. Queremos ser reconhecidos como uma igreja missionária, acolhedora, discipuladora, comprometida com Deus e que se importa com as pessoas. Você pode dizer amém para isso? Essa declaração de visão também foi retirada da Bíblia, irmãos. Que sejamos uma igreja missionária, multiplicando. Que sejamos uma igreja acolhedora, multiplicando. Que sejamos uma igreja discipuladora, multiplicando. Que sejamos uma igreja comprometida com Deus, multiplicando. E que se importa com as pessoas. Nós vamos orar cantando agora, tá? Como é que nós vamos orar cantando? Eu pedi para a Priscila essa música. Porque nós somos os trabalhadores. Nós somos os pés que vão caminhar e que vão levar essa mensagem. Nós somos as mãos que vão ser estendidas para o próximo. Nós somos os olhos que vão procurar pelos aflitos. Nós somos as bocas que vamos proclamar o reino de Deus. Você pode dizer amém para isso, igreja? Coloque-se de pé, você que está aqui. Você que está em casa, do jeito que você quiser. Louve a Deus com essa música. E olha só, nós estamos com saudade de vocês. Mais uma vez, pega seu celular, junta sua família, faz um take de você e sua família, dizendo: somos suas mãos, somos seus pés, somos sua boca. Porque nós somos igreja, mesmo estando um pouquinho separados. Que essa semana a gente bombardeie as nossas redes sociais com essa oração cantada. Não foi tão bonito quando a gente fez isso lá no início da quarentena? Eu nem lembro qual foi a música. Mas agora nós vamos fazer isso com trabalhadores, amém? Você que está em casa, nos abençoe com a imagem de você, fazendo essa oração cantada. Oremos, cantemos, oremos e cantemos tudo junto. Jesus,
abençoando. Somos teus olhos à procura dos aflitos. Somos tua boca. Cante bem alto. Proclamando. Declare isso com alegria. De Deus. Somos teus pés. Nós somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Aplauda o nome do Senhor neste momento, glorifica. O Espírito de Deus se move em nosso meio, amém? Glória a Deus, o Espírito de Deus está aqui.